Muito bem, na nossa segunda videoaula, dando continuidade à demonstração do sistema GED da Inovarte Informática, vamos dar prosseguimento e conhecer aqui mais duas novas funcionalidades do sistema, né? Após criarmos os usuários e vermos suas permissões, também alguma coisa da auditoria, nós vamos agora, a partir desse momento, estar criando entidades e também alguns tipos de documentos. Então, para a tarefa, nós vamos utilizar o usuário que a gente criou, que foi o João, que é um usuário aqui hipotético, do tipo administrativo, né? Lembrando que o João ele não tem privilégio de superadministrador, ou seja, ele pode fazer as demais atividades do sistema e não tem a propriedade de delegar permissões, nem criar usuários, etc. Então, vamos fazer o login como João. Ok. Lembrando que todo usuário inicia-se com a senha troca. Então, nós vamos seguir a recomendação do sistema, que já é fazer a troca da senha do João, né? Então, vou digitar aqui a senha antiga, né? E vou criar uma nova senha para o João. Salvei. Então, o João agora já vai estar habilitado a fazer uso do sistema com a sua nova senha que ele criou agora. Então, passando ao cadastro de entidades, observamos aqui o primeiro ícone, que pode ser acessado facilmente a um clique, né? Ou pressionando a tecla F1. Então, vamos abrir o cadastro de entidades. Vejo que nós não temos nenhuma entidade cadastrada ainda. Então, pensando em entidades, a gente deve imaginar como se fosse a raiz da árvore, né? De onde parte toda a estrutura do sistema. Imagino que a entidade seria a raiz da árvore, né? As seções e subseções, né, seriam os galhos, né, os departamentos da empresa, e os frutos, né, seriam os documentos. Então a entidade é a responsável, né, por manter toda a sua estrutura interna, com suas seções e subseções, e também os seus documentos e tipos de documentos. Então, observando que uma entidade pode ser uma prefeitura, né, uma câmara municipal, uma empresa qualquer, uma distribuidora, um escritório de contabilidade, né, um escritório de advocacia. Ou seja, a entidade é o bem maior, né, é a empresa, é aquela que detém um CNPJ e é responsável pelos seus departamentos e os documentos que ela gera. Então nós vamos criar alguma entidade hipotética aqui, né. Veja que a gente pode cadastrar tanto pelo CNPJ, pelo CPF ou pelo SEI, no caso, né, de contadores. Então vou criar algumas entidades hipotéticas aqui, com CNPJs também hipotéticos. Vou criar, por exemplo, a prefeitura Alfa. Aí eu procedo com um cadastro comum, que tem o endereço, né, rua, número, bairro, e logo após vou estar exemplificando o que é a URL da pasta assinatura e também os demais campos aqui. Então vou criar aqui alguns endereços hipotéticos. Aqui nessa URL da pasta assinatura, de que se trata? O sistema GED ele tem uma sistemática de validação dos documentos que são persistidos em suas bases, né, que dá autenticidade a esse documento. Então, a pasta assinatura ela reside no site oficial da entidade, né, ou seja, na sua página oficial. Por exemplo, na prefeitura, né, vai estar no domínio.mg.gov.br ou no domínio.com.br, no caso de uma empresa, e sabendo que essa página é oficial da empresa,
a Inovart irá ceder para vocês uma pastinha chamada assinatura, onde nela vai conter os dados que vão dar validação no documento, ou seja, vão certificar a autenticidade desse documento via página oficial através de um código QR, né, ou QR Code, como é conhecido, e pode ser lido através de um dispositivo móvel. A gente vai estar exemplificando essa funcionalidade mais à frente. Eu vou estar usando para essa exemplificação a página do município de Pimenta, que já tem uma assinatura válida lá. Então eu vou estar nesse momento aqui informando a URL onde estará localizada esta pasta. Lembrando que essa funcionalidade também é desenvolvida pela Inovart e já é entregue pronta, bastando que a empresa faça o uso. O nome da entidade responsável pela certificação trata-se do token, o token A3, que é o token que possui uma assinatura digital válida, né, emitida por alguma unidade certificadora oficial do Brasil, que detém uma assinatura digital, que sabe de todos que hoje em dia substitui perfeitamente uma assinatura física do responsável. Então, para a exemplificação, eu vou estar utilizando o token do município de Pimenta também. Então, eu vou dizer que a unidade responsável pela certificação é o município de Pimenta. O CPF do responsável trata-se daquele ser, né, da pessoa física que é responsável direto pela empresa. No caso de uma prefeitura, seria o prefeito, né? A Câmara teria o presidente da Câmara, ou a empresa seria o proprietário ou o sócio majoritário. Ele é o CPF do responsável, que vai estar localizado dentro do token, e ele que é o responsável pela assinatura dos documentos. Então basta que eu informe um CPF aqui, né? Vou estar utilizando um CPF hipotético, e quando a gente for fazer assinatura, eu vou estar substituindo aqui pelo CPF do prefeito de Pimenta. Todo token certificado digital do tipo A3, emitido por alguma entidade certificadora oficial do Brasil, como a ICP Brasil, por exemplo, ela é fornecida junto com o seu driver, né? O driver é responsável pela comunicação entre o sistema e o token, né? Então esse driver geralmente ele está localizado em um dessas duas pastas aqui, né? Tanto o certificado da ICP Brasil, da Solute, etc. Ele possui um DLL que a gente deve fazer a localização dele nesse momento. Lembrando que ao se instalar o driver, a gente observa aqui, ó, que é instalado um programinha chamado SafeNet. Esse programa que provém a comunicação entre a máquina e o token. Então eu vou estar localizando essa DLL aqui agora. Eu vou clicar no botão localizar, vai me abrir uma estrutura de localização de arquivos, né? Eu vou navegar até a pastinha o disco C, pasta Windows. Eu já vou percorrer até a pasta System32. Dentro dessa pasta eu vou procurar um arquivo chamado etoken.dll, que é o meu token aqui, que eu vou usar de exemplo. Ele utiliza esse DLL como driver. Então eu vou dar OK aqui. Veja que o caminho completo, qualificado do arquivo foi localizado. E o último estágio é dizer o estado da empresa, né? E vou já proceder com salvar esses dados aqui. Então veja que a prefeitura alfa foi criada aqui, né? A qualquer momento a gente pode estar fazendo alteração dessa entidade, vou, por exemplo, clicando nela aqui, alterando, ele vai abrir, eu posso estar alterando essa entidade a qualquer momento. Salvando. Então agora, como exemplificação, eu vou estar criando algumas outras entidades para a gente mostrar a abrangência do sistema GED. Então eu vou criar também uma câmara, formando os mesmos dados da prefeitura, por exemplo. Câmara beta. E vou informar os demais dados.
Aqui, para essa exemplificação, eu vou estar deixando em branco aqui a pasta da assinatura e os dados do token. Porque a gente vai utilizar apenas a prefeitura que eu criei, né, com os dados da prefeitura de Pimenta, para estar exemplificando a assinatura digital e a emissão do código QR. Né? Então vou apenas salvar aqui, só para a gente estar exemplificando a separação de documentos por entidades. Vou estar criando também uma contabilidade, né? No caso eu vou estar utilizando um SEI, por exemplo, para informar um contador. Será a contabilidade gama. Estado de Minas Gerais. No caso também do contador, ele vai ter, caso ele possua a sua página na internet, né, a sua página web, ele vai também estar detendo essa pasta assinatura, que ele poderá também certificar os documentos que ele emitir pelo sistema GED, né, que estiverem alojados no sistema, e também pode utilizar o seu token pessoal, né, com o seu CPF, para poder fazer a assinatura digital desse documento. Então eu criei a entidade contabilidade também. Veja que eles já vão se dispor em ordem alfabética de nome, né? E a qualquer momento também pode estar sendo feita a alteração de qualquer uma dessas entidades. Então vou criar minha última entidade para exemplificação, que seria a distribuidora. Distribuidora Sigma. Do mesmo modo, né, a distribuidora também vai possuir sua página oficial, a gente vai fornecer a pasta com assinatura, né, e também informar aqui o responsável pela certificação e também o seu CPF. Eu vou salvar aqui. Então veja que a gente tem aqui 4 entidades que são bastante distintas umas das outras, né, e cada uma delas tem suas particularidades que as definem, né, e as distinguem das demais. Aqui a gente vai observar que a prefeitura e a Câmara, assim como foi dito na videoaula anterior, são entidades que comunicam. Então basicamente elas vão ter quase que as mesmas seções, né, os mesmos tipos de documentos. Então a gente vai usar as duas para estar mostrando uma funcionalidade do sistema, que é a replicação de documentos, né, de seções e tipos de documentos, desculpa. Então, feito isso, a gente tendo essas entidades criadas, a gente vai passar aos tipos, né? O que são os tipos? São aqueles nomes que a gente vai dar que definem, que caracterizam algum tipo de documento. Por exemplo, eu tenho uma lista vazia, né? Vou estar criando, pensando na prefeitura e na Câmara, a gente vai estar, imagina um setor de contabilidade, né? Um setor de procuradoria. A gente vai estar criando alguns tipos aqui de documentos. Por exemplo, na contabilidade a gente sabe que a gente tem um tipo chamado empenho. Eu posso estar a qualquer momento dando a descrição também desse tipo de documento. Empenho emitido pela contabilidade, por exemplo. Esse campo de descrição ele é totalmente opcional, né? E ele pode ser suprimido. Então, a gente criando esse tipo de empenho, caso a gente já tivesse algumas seções criadas dentro de cada entidade aqui, ó, a gente já poderia estar atribuindo esse tipo de documento às seções aqui que ele pertence, né? Então, a gente tem a propriedade de atribuir tipos de documentos às seções no ato da criação do tipo, e também, de maneira análoga, a gente pode estar
fazendo associação de tipos de documentos na criação das sessões, que é o que a gente vai fazer na próxima videoaula. Então, vou partir para a criação de alguns novos tipos aqui, né? Vou salvar aqui. Então, aqui ele já vem aqui para a lista. Eu vou estar criando novos tipos que pertencem à contabilidade. Por exemplo, a NAF, que é a nota de autorização de fornecimento, né, que pertence à contabilidade também. Não vou ficar colocando descrição não, para não tornar a videoaula cansativa, mas é opcional. Você pode estar informando aqui para falar de que se trata esse tipo aqui, né, tranquilamente. Então, salvei aqui a NAF. Um outro tipo, por exemplo, seria a nota fiscal da prestação de serviço, né, também. Então, vou criar mais alguns tipos, pensando, por exemplo, na procuradoria. Já teria o tipo lei, né, que é um tipo que já pertence à seção de procuradoria do município. Já tem decretos, também um outro tipo, né. Pensando, por exemplo, também no setor de licitatório, a gente vai ter o tipo contrato, a gente vai ter edital, a gente vai ter o tipo ata de registro de preço. Veja que sim, que os tipos, a sua funcionalidade principal é exatamente distinguir e separar tipos distintos de documentos, né? A gente vai procurar fornecer um detalhamento ao máximo aos documentos que a gente insere no sistema, facilitando o que? Sua busca, sua listagem, né? E permitindo que ele seja localizado de maneira mais exata e mais centralizada, né? A gente vai procurar por um tipo específico, a gente quer uma lei, então não tem necessidade de a gente estar filtrando pelo empenho, por exemplo, né? Então vamos continuando aqui, a gente pensando agora no contador, né? Que tipo de documento que um contador pode emitir. Ele pode emitir contas a pagar, por exemplo. Contas a receber. Por exemplo, livro caixa, que pertence ao contador. Por exemplo, livro razão. E por aí vai, né? Pensando agora na distribuidora, a gente pode ter também um tipo boleto de pagamento. Alguns dos tipos também eles vão pertencer a mais de uma entidade. Por exemplo, o livro caixa pode pertencer à contabilidade e pode pertencer também à distribuidora. Nota fiscal também, a distribuidora vai manipular suas notas fiscais, assim como a prefeitura e também o contador, né? Então, os tipos vão ser bem abrangentes e vão estar associados devidamente às seções que os detêm. Então, vamos pensar ainda na distribuidora, vamos ter o tipo alvará, alvará sanitário, por exemplo. E dessa forma a gente vai criando aqueles tipos que vão pertencer a cada entidade, a cada seção da minha entidade, né? Vejo que a qualquer momento eu posso estar criando um novo tipo e também alterando, né? Alterando esse tipo, eu posso alterar o nome, a descrição, e no ato de sua criação ou alteração, eu posso estar também associando, assim como eu disse, a seção que pertence a cada entidade aqui. Fato esse que a gente vai estar exemplificando na próxima videoaula, na criação das seções. Então aqui eu já tenho algumas entidades cadastradas, alguns tipos de documentos. Então na próxima videoaula nós vamos tratar das seções de cada entidade e associar já os seus tipos. Vamos observar aqui que na gestão de usuários, como foi dito na videoaula anterior, eu vou sair aqui e logar como administrador para a gente observar
a parte da auditoria, né? Então vou usar a senha do administrador, porque a gente viu que o João ele não tem acesso à auditoria, nem à criação de usuários, ele tem apenas as funcionalidades principais do sistema. Então vamos observar aqui na auditoria, ó, eu vou filtrar por todos, né? Vou fazer uma pesquisa geral. Nós vamos observar que tudo que a gente criou aqui, ó, já vai estar devidamente auditado. Ó, desde a inserção do usuário João, né? Aqui eu vou ver todo o detalhamento da ação. Por exemplo, a ação de inserir no tipo objeto manutenção de usuários, né? Quando a gente criou o usuário João da Silva, a hora e a data e quem fez a atividade, qual usuário, né? Então, logo após nós logamos com o usuário João, nós fizemos o cadastro das entidades, ó, a prefeitura, nós fizemos uma alteração na prefeitura, ó, atualização do cadastro de entidades da prefeitura alfa, a data e a hora que foi feito e qual usuário que fez. Então, todos os nossos passos, né, a criação das entidades, né, a criação, os cadastros, os tipos de documentos que a gente fez agora, ó, tudo que a gente fez, né, e que a gente criou, que a gente atualizou, que a gente deletou no sistema, está devidamente registrado aqui na auditoria, que pode ser feita pelo super administrador do sistema. Toda essa auditoria pode ser impressa, né? Normalmente aqui, né? Ela vai enviar aqui para a impressora e a gente tem a possibilidade de estar acompanhando todos os passos de todos os usuários no sistema. Então vamos finalizando essa videoaula aqui. Na próxima a gente vai estar tratando das demais funções e das seções até chegar ao cadastramento e à busca de documentos.